me perguntam bastante quando eu coloco caixinha de pergunta. Toda segunda-feira a gente coloca caixinha de pergunta e sempre, toda segunda-feira, impreterivelmente, tem uma pergunta assim, sobre livre demanda, sobre se pode amamentar, como saber se o bebê tá com fome ou se não tá. Essa é uma das grandes dúvidas mesmo, uma das grandes dificuldades. Oi, Érica, tudo bom? Das mamães, né, e dos papais, é identificar justamente se o seu bebê precisa realmente mamar naquela hora, o que faz com aquilo. Será que tá com fome mesmo? Será que não tá? A tendência da gente é sempre achar que tá com fome, né? Então, sempre, primeira ideia, que se o bebê chorou, tá com fome. Até as pessoas que estão em volta, a vovó, o papai, né, eles falam isso, né? Ai, bota no peito, dá uma mamadeira, né? Pra ficar com a fome. Hoje a gente vai fazer, lembra que a gente tá fazendo a nossas semanas de aquecimento. Elas não são só a aula, temos outras coisas, temos nossos sorteios, temos outras novidades aí, né? Pra dar uma estimulada, vocês mergulharem de cabeça aí no universo do sono. Então a gente vai fazer o nosso sorteio, como sempre, que a gente faz no início, né, a gente vai fazer o sorteio da nossa promoção. Que promoção é essa? A nossa promoção de ganhar uma mentoria do sono. Sim, uma mentoria sobre sono comigo, dia 9/12, já tem data, hora marcada, e já temos aí algumas ganhadoras, a gente vai liberando aí no Stories e no feed, e a cada aula a gente faz um sorteio, portanto, serão 10 contemplados aí, são 10 vaguinhas. A gente ainda tem aí 6, porque esse sorteio de hoje é da aula 5. Então temos essa semana toda. E como é que faz para concorrer, doutora? Eu quero. Toda vez que a gente termina uma aula ao vivo, uma live, a gente baixa essa aula no feed do Instagram. E aí você tem que correr lá no feed, comentar, falar alguma coisa que você aprendeu, se achou legal, né? Se foi legal, se... Ai, a Ângela falando, sortuda já tá com a vaga garantida. E marcar 5 mamães ou 5 papais, 5 vovós que se interessem por esse assunto de sono, de rotina. Élica, vamos lá, cruza os dedos. E aí a gente faz esse sorteio ao vivo, toda aula, para dar uma animada, gente, claro, para poder fazer com que vocês assistam realmente e aprendam. E é muito aprendizado, pelo menos pelos comentários que a gente lê lá, embaixo de cada aula. É muito legal, porque eu olho as pessoas realmente estão, eu aprendi tal coisa, eu não sabia tal coisa, e aprendi na aula, já estou conseguindo melhorar minha vida só assistindo as aulas de pré-aquecimento da Semana do Sono. Então, quem ainda não se inscreveu na semana propriamente dita, aproveita, vai lá no link da bio do Instagram, Sono dos Bebês, faça sua inscrição gratuita. E o que é gente que já está aqui, já me vê na semana toda, cuidado com o e-mail na hora da inscrição, pela glória do Senhor Jesus. Olhe, reolhe esse e-mail, pontinho, se é gmail.com, se é com BR, se botou o tracinho underline certo. Olhem, porque acontece muito de botar o e-mail errado e aí a gente não tem como se comunicar, porque nossa comunicação principal, direta, é por meio do e-mail. Então, olha esse e-mail umas 3, 4 vezes aí antes de mandar a inscrição, porque a inscrição é automática. Não adianta você depois, eu não recebi, quero de volta. Se não fizer o e-mail, você não recebe de volta o e-mail da confirmação, certo? Então, cuidado com o e-mail da inscrição mais uma vez. Vamos lá para a nossa próxima vaguinha aqui, ó. Na mentoria de sono comigo. Dia 9/12. Ruflem os tambores. Quem será? Mariana G. Coleta. Mariana, olha ela aqui. A Mariana ganhou. Se estiver... Olha aí. Mari. A Mari, olha ela aqui, gente. Muito bem, daqui a pouco a gente vai tá entrando em contato. Ó, tá sortuda, hein? Gente, ó ela aí, Mari. Ganhou, legal quando a gente tá ao vivo, né? Pronto, sua vaga já está garantida. No dia 9 de dezembro, a gente se encontra pessoalmente, vai ser muito legal. Uhul.
Muito bom. Não chorem, não se desesperem. Ainda temos as vagas da semana toda, gente. Acabou essa live, acabou essa aula. Vai lá no feed. Quanto mais você comenta, quanto mais você marca, mais chance você tem de ganhar. Então, não perca as esperanças. Ainda tem muita vaga, ainda tem muita água para rolar. Não se preocupem. Falando nisso, eu estava falando das inscrições, de não errar o e-mail, pelo amor de Deus. Assim que você faz sua inscrição e você confirma, você vai receber um formulário, um diagnóstico para você preencher. Por quê? Porque a semana do sono propriamente dita tem a ver muito com isso, com diagnóstico individualizado. Boa noite! Diagnóstico individualizado. Você vai, através do formulário, se ajudar também preenchendo, a gente acaba vendo quais são as dificuldades e me ajudar a entender melhor vocês e a gente discutir esse diagnóstico durante a semana do sono em aulas especiais de discussão de diagnóstico. Dessa forma, a gente vai conhecer o seu bebê de forma mais individualizada. Então, deixa eu mostrar aqui no Instagram, por exemplo, a gente, com esse preenchimento, então a riqueza de dados que a gente constrói esses gráficos lindezas aí, ó. Os gráficos bem legais, onde a gente consegue saber quais são as suas maiores dificuldades, se é na soneca, se é nos despertares noturnos, se é na hora de dormir, se é na hora de acordar, se é na hora que desperta. Então a gente consegue ter uma noção melhor dos problemas de cada mamãe e assim poder guiá-las, ajudá-las, né, fazer com que vocês aprendam a resolver esses problemas. É sobre isso que é a semana 2, a fase 2, que é a semana do sono propriamente dita, e também conteúdo, claro, não é só isso não. Tem isso, tem também as aulas que são enviadas somente para quem está inscrita, não é como essas aulas ao vivo que qualquer pessoa pode entrar, todo mundo pode participar. Na semana do sono, as aulas especiais, elas só vão para quem está inscrito, então vai lá, se inscreve gratuitamente e também concorra a sorteio, vai dar muitas surpresas. Não vou dar spoiler de tudo não, você não perde a graça, né? A gente vai falar hoje então de quanto tempo o bebê consegue ficar sem mamar de madrugada, né? Quem é que sabe, tá com seu bebê ali, oi Mipsa, tudo bom? Aí no YouTube, beleza, pessoal do Face também. Deixa eu te perguntar assim, quanto tempo o seu bebê consegue fazer jejum de madrugada? Você sabe essa resposta? Você tem essa resposta? Você, meu bebê tem 1 mês, eu sei que ele fica, sei lá, tantas horas em jejum, tá ok. Meu bebê tem 5 meses, eu acho que tantas horas é ok. Você tem essa resposta, você sabe, você conhece seu bebê para dizer isso com segurança? A Isabelle falando, comecei a preencher, mas o meu bebê começou no pico do crescimento ontem e hoje. Preenche justamente. Altera o resultado do formulário? Não, justamente. Você tem que preencher nos momentos críticos mesmo. Melhor ainda, né? Porque aí você vai botar lá o que está acontecendo e aí a gente ajuda você no momento do pico, sem problema nenhum. Preenche porque a gente já vai começar a semana que vem com os formulários, a gente vai ter entrevista também com as mamães. Vai ser muito legal, muito legal. Carol, Érica, eu estou tendo dificuldade de tirar a associação do peito da minha bebê. Depois que ela mama, fica chupetando o meu peito. Isso acontece muito e dormindo. Tento com a chupeta, mas quando coloco na boca dela, ela acorda. Isso é muito comum mesmo, Érica. A gente vai tratar disso. Amanhã, inclusive, acho que, se eu não me engano, fala um pouquinho de despertar. Mas durante essa semana e durante a semana do sono, a gente vai falar, é o que mais as mamães querem saber. Como fazer a desassociação da associação que foi feita previamente. De peito, de colo, de ninar. Tamires, muda de fórmula aos 6 meses, mesmo sendo prematuro? 36 semanas, muda. Fez 6 meses, a gente já muda de fórmula, independentemente de ser prematuro ou não. A minha fica 5 horas e resmunga, eu dou mama, aí só pela manhã. 5 horas, legal. Pra idade dela tá bom, Érica, que eu sei que ela né, tá direitinho. É um bom tempo, né, de jejum. Os bebês não são robôs, não são iguais umas às outras, mas claro que existe uma média aí, né? Uma média de tempo, dependendo da idade do bebê, com quantos quilos nasceu, se está crescendo, ganhando peso, né? E como é que a gente consegue tanto conciliar essa rotina de higiene do sono, amamentação exclusiva, né? Uma mamãe me perguntou hoje, tem como fazer livre demanda?
de dia e de noite, aí eu falo sempre, meu mantra que eu sempre uso. De dia, livre demanda. De noite, a mamãe que manda. Na verdade, quando eu falo isso, não é que a gente não vai fazer livre demanda de noite. Na verdade, é que a gente sabe que o peito, ele serve para outras coisas que não somente nutrir. Serve de acalmar, controle da dor, controle da ansiedade. Só que uma coisa é você dar o peito de dia, que você tá ali acordado, você tá fazendo as coisas, você, né, para dar uma sonequinha. Outra coisa é você utilizar desses artifícios que não sejam para nutrir de madrugada. Então, de madrugada a gente vai se ater só a livre demanda de fome mesmo, que o termo livre demanda significa dar o peito ao bebê sempre que ele solicita. A gente só adapta de noite, de madrugada, sempre que ele solicitar e estiver com fome. Porque senão acaba a gente fazendo associação e ficando escravizada de noite também, né? Aí não dá. Ó, beleza. A Marcela aqui, minha bebê tem 40 dias e tem cólicas, aí desconta tudo no peito. Se ela tá mamando quando tá chorando, não é cólica. Não é. Porque o bebê com cólica, ele não pega peito, ele não pega nada, resolve. Então, se ela calma no peito, não é cólica. Minha bebê tem 4 meses e não dorme a noite toda. 4 meses já é pra dormir pelo menos umas 8 horas de... Dá pra dormir bem aí, umas 6 a 8 horas ou mais de soninho noturno de madrugada. A Fabi, a Ariana... Então, quando a gente fala em livre demanda, a gente mantém a livre demanda. Só que a diferença é que de noite a gente vai dar só quando ele estiver com fome. Mas aí é o grande problema. Quando é que tá com fome? Quando as pessoas falam assim... Ah, vou fazer o desmame noturno. Desmame noturno. Não existe muito isso. Porque, na verdade, você não vai desmamar o bebê de noite. Você vai apenas identificar qual é o período de jejum que ele consegue ficar. A depender da idade, a depender do tamanho, a depender de como ele se comporta durante o dia. Então, toda vez que a gente ouve desmame noturno, eu não gosto muito desse nome, porque parece que você vai tirar o peito do bebê à força. E, na verdade, não é isso que a gente está fazendo. Na verdade, a gente só está identificando sinais de fome. Comportamento do bebê diurno diz muito também do que ele vai fazer de noite. E oferecendo esse peito somente para nutrir. E não para associar. Não para ajudar a voltar a dormir, não para acalentar. A gente vai fazer isso de outra forma, que não seja com peito. Então, a gente, na verdade, não é um desmame. Na verdade, é uma amamentação inteligente. Otimizada, digamos assim, né? Porque o desmame fica parecendo que a gente está tirando o peito. Na verdade, não é isso que está acontecendo. Aqui, ó, a Erika falando, você acha que um bebê é capaz de comandar a rotina da casa? Esses dias eu escutei uma pessoa falando que o bebê virou reizinho da casa e que se não atende às necessidades dele, o bebê arruma escândalo, porque a mãe não tem impulso, né? Cadê a maternidade aí? Né? Se o bebê fosse ser criado sozinho, não precisava de pai nem mãe. Não, a gente precisa conduzir os nossos filhos, porque é nossa responsabilidade saber o que é melhor para eles, o que é mais saudável, né? O que é certo. Eles, né, estão perdidos aqui no mundo e é igual relacionamento. Se você abrir os limites, o outro vai entrando, vai invadindo. Então você tem que mostrar onde estão esses limites, onde são essas fronteiras. É para isso que serve papai e mamãe. Então, se ele está reinando é porque estão deixando. Depois as consequências não são nada boas, meu Deus. A médio e longo prazo, gente, terrível, terrível para o desenvolvimento da personalidade dessa criança. Marcela, minha bebê só acorda uma vez à noite, só às 3h30. Dependendo da idade, Rafa, meu bebê de 1 mês, tem acordado muito à noite. 1 mês ainda tá novinho, geralmente a cada 3 horas, 4, ainda tá ok. Meu bebê tem 1 mês e meio, ainda não tem uma rotina de sono, às vezes dorme a noite toda, ó, e às vezes acorda às 3 e fica acordado até de manhã. De jeito nenhum. Não pode. Érica, pode estar, mas achei um absurdo a pessoa falar isso. Pois os bebês estão em constante adaptação. Ele não é capaz e não tem consciência desse tipo de atitude. Com certeza que não. Para isso que a gente está aqui. Minha bebê tem 5 dias. Posso deixar ela dormir o quanto ela quiser? 5 dias? Não. 5 dias, sua bebê acabou de nascer. 3 meses, acorda uma vez na noite, mas depois, quando coloca no berço, acorda. Berços espinhentos. Queixas, muitas queixas. Sinais de fome, mas como estabelecer esses limites para um bebê?
Aí é que tá a coisa. Não tem como eu te dizer aqui, porque são cada situação é uma situação. Tendo sua parentalidade definida. Você vai ser uma mãe permissiva, você vai ser uma mãe que vai mostrar o caminho. Né? O limite é o limite que você quer. O que você quiser que aconteça, você vai fazer e ele vai fazer. Aqui em casa, meu filho, quem faz o que eu quero, não tem isso não, desde que nasceu. Difícil é acalmar bebê de madrugada sem o peito. Não é não, Tamires. Difícil a primeira vez, depois... Meu bebê, um mês e 10 dias, tem muita dificuldade para dormir, de 18 às 22. Qual o problema? 6 às 10. Depende, pode ser o dia dele muito agitado, falta de rotina, sonecas não muito boas. Bebê de 2 meses dorme no peito e pôr na cama acorda 5 minutos depois. Berços espinhentos. Porque geralmente o que acontece quando isso de botar no berço? A gente acaba tentando fazer o bebê dormir no colo, quando você coloca no berço ele já está lá no sono REM, no soninho mais leve. Mudou de lugar também, né? Acaba despertando e a gente, o que faz de errado? Pega de novo no colo. Eu, 4 meses, não dorme a noite toda. Como é que a gente identifica? Então, a gente viu bebês aqui de várias idades, né? Desde recém-nascido, que acabou de nascer bonitinho, até bebês maiores, de 5, 6 meses, né? Como é que a gente vai identificar? Olha, primeira coisa é o comportamento diurno. Ajuda muito a gente identificar. Durante o dia, quando você observa seu bebê, você observa mais os sinais, a linguagem corporal desse bebê. Quando a gente falou lá na primeira aula sobre rotina, falei que é muito importante você estabelecer desde o nascimento, porque você consegue entender os sinais do seu bebê melhor. Então, se é uma criança que tem uma rotina, é claro que não é engessado, mas que tem uma rotina ali, um horário de tomar banho, um horário de dormir e tal, você consegue identificar quando esse bebê tá já chatinho, já quer tirar uma soneca, tá mais enjoadinho, a gente observa os sinais de sono e a gente vai observar os sinais de fome também. A mamãe consegue, com paciência e prestar atenção no seu bebê, identificar como é que esse bebê se comporta quando tá com fome. O choro é diferente e de cada bebê difere de um para o outro. Não tem às vezes a gente vê assim... falando, quando bota a mão na boca, tá com fome. Mas isso muda um pouco de um bebê para outro. Então, o ideal é que cada mãe, cada pai, observe o seu próprio bebê e identifique. Vai relacionando. Quando ele tava assim, com essa mãozinha assim, com essa carinha assim, com esse chorinho assim, era fome mesmo, porque eu coloquei no peito e ele mamou muito. Mas outra vez, ele tava só chorando assim, eu botei no peito, acalmou, mas foi rapidinho, não era fome. Então, você começa a fazer na sua cabeça, observar a linguagem corporal desse bebê, para de noite também você, quando ele faz tal coisa, isso é fome. Quando ele não faz tal coisa, provavelmente não é fome, porque de dia, né, e de noite, os sinais de fome daquele bebê vão ser parecidos. Outra coisa que você pode observar de dia são as janelas de jejum, o tempo de jejum. Quanto tempo esse bebê consegue ficar em jejum? Ou às vezes até de noite, em algum momento da noite que ele durma mais, aí você vai, ele já conseguiu ficar tantas horas em jejum. E aí você imagina, poxa, se ele já conseguiu ficar, ou se ele fica com frequência, de vez em quando, pelo menos, esse período em jejum, ele é capaz de ficar também em outros períodos nesse tempo de jejum. Então, se o momento que ele acordar for muito próximo desse momento, muito diferente desse tempo que ele costuma fazer de jejum, provavelmente não é fome, né? É apenas um despertar e você não vai tratar como fome, você vai acalmá-lo de outra forma, tá? Para não fazer associação. E é importante você observar, por exemplo, eu trouxe aqui, só para ilustrar, para a gente ver a diferença que tem de um para o outro. O tamanho do estômago do bebê, porque às vezes a gente tem uma expectativa diferente da realidade. A gente acha que o bebê tem que mamar sei quantos ml, a mãe fica doida, porque às vezes mama pouco tempo e não sabe se está saciado. Aí eu coloquei um bebê no primeiro mês de vida dele, até para mostrar porque que no primeiro mês a gente cuida mais desse tempo de mamar. O bebê de 1 dia, o estômago dele é do tamanho de uma cereja. Eu coloquei até isso no Stories ontem de pergunta. Qual é o tamanho do estômago de um bebê que acabou de nascer? Uma cereja, uma noz, uma ameixa, um ovo. Então, o tamanho de uma cerejinha, que dá o quê? De 5 a 7 ml só, gente.
Então, quando as pessoas falam assim, o colostro não está sustentando, muito pouquinho, gente, 5 ml não é nada, né? E já encheu o estômago do bebê. Só que ao mesmo tempo que encheu, ele esvazia rapidamente também, logo depois que quer mamar. A natureza já faz isso mesmo para o bebê mamar o tempo inteiro, ou várias vezes nos primeiros dias, para que esse estímulo faça com que desça o leite mesmo de transição, depois que vai virar o leite maduro. Isso é para ser assim mesmo, não quer dizer que não está sustentando ou que, enfim, né, não existe esse negócio de leite fraco. Aí, em seguida, uma semana ele já vai estar com o estômago, é muito rápido que cresce no primeiro mês. No estômago do tamanho de uma noz, depois ali, o estômago do tamanho de uma ameixa e ao final do primeiro mês, com o estômago do tamanho de um ovo cozido. Olha como foi de uma cereja até um ovo cozido em um mês. Isso não quer dizer que vai ser assim todos os meses, não. Mas esse primeiro mês aumenta muito. E aí a capacidade vai de 5 a 7 ml da cereja até cerca de 100, 150 ml do ovo. É muita diferença. Então, no primeiro mês, esse padrão de mamada, ele muda muito. Até estabilizar no final do primeiro mês, onde estabiliza também a parte metabólica desse bebê. Ele já lida mais com quedas e elevações e diminuições do açúcar, já não faz hipoglicemia com tanta facilidade. Então, a partir de um mês de vida, quando esse estômago está aí maior, já tem uma capacidade maior de manter, né, mais leite por mais tempo, a gente já despreocupa do jejum desse bebê. Até um mês, dependendo também, se for prematuro, se tiver que ganhar peso, a gente às vezes prolonga um pouquinho mais do que um mês, mas um bebê a termo, que nasceu no tempo certo, com peso normal, para a idade gestacional, tudo direitinho, tá ganhando peso, tá crescendo tudo dentro do normal. Depois de um mês, a gente já não precisa mais se preocupar com o jejum. O tempo de jejum é o bebê, a gente não precisa acordar o bebê para mamar. No primeiro mês é entre 2 horas e meia e 4 horas, mais ou menos, a depender da necessidade de ganho de peso. Esse bebê ou ele vai acordar sozinho ou dentro desse intervalo aí, de no máximo 4 horas, a gente precisa pegar o bebê para amamentar. Tanto se for leite materno, como se for fórmula, procede do mesmo jeito, tá? Então, ao final do primeiro mês, ele já está com o volume do estômago bem maior, já está já mais desenvolvida essa parte digestiva do bebê. E aí a gente pode ficar tranquila, não precisa mais acordar um bebê que depois de 30 dias para mamar. A gente se despreocupa. Dormiu, tá ótimo. Só que também tem um detalhe, a gente tem que ter cuidado para ele não voltar para trás. Se ele já estava acordando a cada 3 horas para mamar, a gente não vai retroceder, porque o estômago ele só vai aumentando, a capacidade gástrica só vai aumentando. Então o bebê ele tem que ir aumentando o seu tempo de jejum e nunca diminuindo. Então, nesse sentido também de não ir para trás, é uma forma também de você pensar, poxa, ele já faz X horas de jejum. Então ele já acorda a cada 3 horas quando é recém-nascido. Começou a acordar de 2 em 2, de 1 em 1, não é fome, né? Despertar noturno, a gente tem que agir de outra forma, não com o peito, né? Aí você já não faz essa associação, já não cai nessa armadilha. Aqui tem também uma outra tabelinha onde a gente coloca tanto para mamadeira quanto para leite materno. Aí vai evoluindo, ó. Você viu que eu falei no bebezinho até um mês, mais ou menos 100 ml, 150 depois. Olha como vai aumentando a quantidade, né, de mamadeiras, ou a quantidade de ml, e vai diminuindo a quantidade de mamadas e de mamadeiras. Por quê? Porque antes tem que mamar o tempo inteiro, é pequenininho, esvazia mais rápido. Depois o volume vai aumentando, então demora mais tempo para digerir. A quantidade de vezes que vai mamar, além da força, da sucção, um bebê de 4 meses, aí ele consegue extrair leite, às vezes sugar a mama toda, esvaziar em 5 minutos. Então, assim, é bem mais rápido e menos vezes, e o jejum também vai aumentando. Então, o padrão do bebê, ele não volta atrás. Se voltar por causa de pico, se voltar por causa de salto, é momentâneo. Pico de crescimento, como a gente falou, que a gente teve uma aula só sobre pico, salto, né? Pico, salto, foi quinta ou sexta-feira. Quem perdeu pode ir lá no feed que tá lá baixado. 2, 3 dias, às vezes um pouquinho mais quando é salto, vai ficar solicitando mais o peito e tal. Depois passa, né? Esse padrão ele não se mantém.
Então, mais uma coisa para você pensar, a gente está andando sempre para frente, né? O padrão, ele é sempre evoluindo. Então, comportamento diurno do bebê, tempo de jejum de dia, tempo de jejum de noite, tempo de jejum que já foi, para só evoluir, só andar para frente, não anda para trás. Né? Um bebê que dormia 4 horas seguidas, ele vai passar a acordar de 2 em 2 horas. Ele até passa a acordar, mas não precisa mamar a cada 2 horas. Né? A gente tem que ter outra abordagem com os despertares que não mamar. Então, para você saber sinais de fome, né? Observar o seu bebê de dia e correlacionar quando ele está mamando, realmente estava com fome, esvaziou a mama, quais os sinais que ele deu. Assim com a carinha, assim com a mãozinha, o tipo de choro. Então, de noite você consegue também relacionar, porque ele vai se comunicar daquela mesma forma. E o tempo de jejum. Então, quanto tempo ele já fica, quanto tempo máximo que ele ficou, então ele é capaz de ficar tanto tempo. E isso só melhora. Se a gente prestar atenção e não cair na armadilha de amamentar toda vez que acorda, isso só melhora. Né? É dessa forma que a gente interpreta. Deixa eu ver aqui. Fica acordada até de manhã. A minha bebê tem 5 dias. Aí ela não pode, tá vendo? 5 dias a gente tem que cuidar desse intervalo ainda por conta disso que eu falei. Meu bebê tem 1 mês. Cadê? Meu bebê de 4 meses não dorme a noite toda. Oi. Posso pedir para o pai atender à noite para que o bebê de 8 meses não se acostume com a mãe? Pode, mas você pode ir também. Ele pode se acostumar com você. Não tem problema nenhum ele se acostumar com você. Mas o limite do certo é você que vai dar. Não precisa que o pai vá substituir. Você pode alternar no sentido de descansar um, né, e descansar outro. Alternar é legal para dividir os trabalhos, mas não nesse sentido de não acostumar contigo. Não tem como não acostumar com a mãe. Como um bebê, com 1 mês, minha bebê acordava mais. Agora dorme de 0 a 6. Agora durante o dia ela mama e dorme no colo e ao deitar ela acorda. Problema de 9 em 10 mamães. Meu bebê acorda às 5h30 e não dorme mais. 5h30 tá bom para um bebê, não tá ruim não. Dou banho e ele cochila uns 30 minutos, depois acorda e fico pelejando com ele o dia inteiro. Me dá umas dicas de sono. O que vamos falar aqui, Sara? Quem já me acompanha o tempo, gente, sono não tem dica. É uma coisa, olha, hoje eu respondi, olha lá no meu feed, quanta pergunta eu respondi. Eu abro a caixinha, o pessoal pergunta o que quiser. Super, quando a gente fala de sono, não tem como dar dica. Porque para resolver qualquer problema de sono e rotina, eu preciso conhecer sua família toda. Como você é como mãe, como foi o parto, como é o bebê desde que nasceu, como é sua casa, luminosidade, temperatura, que roupa você bota no bebê. Gente, é tanta coisa. Preciso ter o cenário todo na minha cabeça e te orientar. Você vai começar com esse passo. É passo a passo e orientação. Não tem dica. Porque aí primeiro você vai começar com tal coisa. A gente faz as coisas, a gente não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. A gente faz em passo a passo, senão não dá certo. Organiza primeiro uma parte, depois a outra. É um degrau que leva ali, ó, a plenitude do sono diurno e noturno. E aí vão surgir zilhões de dúvidas. Doutora, aconteceu isso, o que eu faço? Então eu tenho que estar ali, ó, unha, carne e cutícula com você. Então não tem como te dar dica. O que serve pra você, não serve pra outra pessoa. O que serve pra João, não serve pra José. Cada bebê é único. Quem fala que dá dica de sono, dá dica pra um robozinho, que é igual de todo mundo, não é. Então, cada orientação é única. Por isso que precisa de passo a passo e acompanhamento. Senão não dá certo. Não tem como dar dica mesmo. Meu bebê acorda às 5h30, não dorme mais. Mas esse 5h30 tá bom. Só não dormir mais de dia, que tá sem sonecas de sucesso. Quando você melhorar as sonecas do dia, ele vai até acordar um pouquinho mais tarde, ficar mais relaxado. Mas se o bebê acordar no berço, devemos esperar? E se ele chorar, devemos esperar durante quanto tempo? Depende, Érica, é o que eu falei, depende muito de como é que ele é durante o dia, de como é que ele é durante a noite, como é que estão as sonecas, quanto tempo tá. Não tem como analisar pontualmente. Por isso que a gente traz aqui, oi, Grazi, sumida. A gente traz conceitos,
né? Estamos trazendo conceitos durante essas 2 semanas, conceitos mais gerais, mais abrangentes, para vocês entenderem. A gente falou sobre ciclo de sono, que é uma aula imperdível da semana passada. Quando você assiste o ciclo do sono, você começa a... Opa, é por isso que ele está fazendo isso. Você começa a entender sobre o seu bebê, a sua rotina, a sua especificidade. E se precisar de ajuda, eu tô aqui. Mas ajuda muito. Muitas mamães conseguem só, né, raciocinando, aprendendo esses conceitos e colocando esses conceitos em prática. Não tem como pontualmente. Minha bebê de 2 meses está rodando no berço. Isso faz ela acordar várias vezes na noite. Você pode... 2 meses não é muito pequenininha, então você tem que prender ela, digamos assim, botar ela no ninho, alguma coisa pra... Eles gostam de ficar aconchegadinho também. Se ficar muito solta, às vezes pode acontecer isso. Eles estão acostumados a ficar, mais aconchegadinho. No ninhozinho, coisinha mais gostosinho assim, porque eles gostam de carinho, de colinho. Meu bebê dormia no berço, no meu quarto. Essa semana, meu marido e eu decidimos passar pro quartinho dela. Meu Deus, achei que ela dormiu até melhor. Olha só, que legal, Érica, muito bem. Porque ela já tinha o localzinho dela separado, né? Mesmo que fosse dentro do quarto. Por isso que a gente fala sempre aqui, quarto compartilhado é diferente de cama compartilhada. Então, quarto compartilhado, quando você quer fazer a transição, é bem mais fácil, porque seu bebê já tem aquele espacinho dele, ele vai para outro lugar com o mesmo espacinho e fica bem mais fácil dele se sentir seguro. Boa noite para a melhor pediatra, lindona, saudade. Beijo, Manu, viu, Grazi? Beijo, beijo. Cris, pessoal chegando. Bárbara, nunca mais te vi, como é que você tá? Bárbara Blas, lindona. Hoje meu bebê de 2 meses dormiu 7h30 direto, porém de dia não dormiu quase nada. 7h30, massa, muito bom. Sim, mas se ele estiver bem tranquilo, não tem muito problema não. Gisele Rocha, meu bebê mama com 1 mês e meio e a conta que a doutora fez, que é o máximo que cabe. Não é o máximo que cabe. Aumenta muito no primeiro mês, depois estabiliza um pouquinho. Às vezes a mãe fala, não aumentou muito, como tá na mamadeira que a gente consegue ver. Tá ali no 120 já há uns 2 meses e tal. Mas no primeiro mês sai esse de 30 quando nasce, 30 ml. 15, né? 20 ml, depois até 100, 120 ml. Não, o máximo, cada bebê cresce de uma forma. Cada bebê tem uma demanda específica. Então não tem essa coisa muito matemática, não. Ele sabe, tem que aprender a sua saciedade própria. Você vê sinais de saciedade quando o bebê tá bem largadão, tanto no peito quanto na mamadeira. Largou o bico, tá bem desmaiadão, com a barriguinha cheia, com a carinha de feliz, né? Bem relaxado, né, Keila? Me diga aí como é que é. Keila tá craque já. Nossa mamãe lindona aí do Nana Neném acabou de ganhar uma medalha aqui semana passada, acabou o curso dela, treinamento, e tá aí, só alegria, Keila. Dormindo, né, Keila? Teve dia até de você ver se tava respirando, Miguel, até com medo de tanto que tava dormindo. Bebê de 1 mês que acordava toda hora, né? Pra quem acordava toda hora. Bebê de 1 mês pode ficar até 4 horas de jejum na madrugada? 1 mês, sim. Se ele estiver crescendo bem, ganhando peso, estiver direitinho, eu costumo deixar até 4 horas, sim. O que fazer quando o bebê acorda de hora em hora e não ter associação negativa no peito? E não ter associação... Pois é isso que eu tô falando. A gente tem que aprender o que é ciclo de sono, por que tá acontecendo isso. Não sei como é que seu bebê, como é que é a casa, como é que é a rotina. A gente tem que... Conhecimento... Depois não conseguimos com conhecimento, ajuda, acompanhamento. Porque o bebê não é igual um dia aconteceu isso, outro nisso, ajustando, entendendo como é que funciona a sua família, a sua individualidade. Não tem como eu dizer pontualmente. Bebê com 8 meses precisa mamar tantas mamadeiras mesmo com todas as refeições? 8 meses, mamada de manhã, mamada de noite antes de dormir. 2 por dia solamente. O que fazer então se ele acordar antes e não parar de chorar? Acalentar, qualquer coisa menos amamentar. Dá 3 pulinhos. Temos uma técnica que a gente orienta no método Nana Neném pra gente fazer isso gradualmente, mas precisa de acompanhamento, porque ela
Não é igual para todo mundo, como eu tô te dizendo. Depende do tipo de família, depende do tipo de bebê. E aí, às vezes, a gente tem que adaptar para uma ou outra pessoa, mas dá certo sempre. Graças a Deus, sempre. Nunca tive problema. Aplicando direitinho, todo mundo se resolve. Uns mais rápidos, outros mais demoradinhos, mas resolve. Eu acho minha bebê bem gordinha. Oh, meu Deus. Posso acalmar sem o peito? É acalmar sem o peito. Se o bebê, quando você pega, fica procurando o peito, é fome ou só sucção? É isso? Depende. Depende de como é seu bebê, de dia. Ele faz isso de dia? Ele se comporta dessa forma de dia quando ele tá com fome? Isso é um sinal de fome para ele durante o dia? Se for, você extrapola para de noite. Se não, é um sinal que não é costumeiro dele de dar de fome, então provavelmente não é. A minha bebê com 40 dias acorda a cada 3 horas para mamar à noite. Ainda tá legal. Difícil saber o que fazer. Não, vem comigo que eu te ensino. Fica aqui ligado. O meu 3 meses acorda a cada 3 horas. Acho que é fome porque ele acorda fazendo sucção. 3 meses a cada 3 horas? Provavelmente não. Provavelmente nesse meio aí ele já fica umas 6 horas aí direitinho. Aqui no Face, a pediatra do meu bebê, que agora está com 9 anos. Oh, meu Deus. Agora tem mais gêmeas de 2 anos e 3 meses. Eu tô velha, minha gente. Meu Deus. Tô ficando velha. Um parto estressante pode ocasionar trauma no bebê ou isso é viável? Depende do tipo de estresse. Às vezes, não um trauma psicológico, mas físico, sim. A minha tem 2 meses e acorda a cada 2 horas. Depende, só se for prematurinha. Né? Cada 2 horas não tá legal. Nem recém-nascido. Recém-nascido a gente ainda passa, mas em 2 horas já é aquela mudança de ciclo de sono ali que não quer dizer fome, não. 4 meses dorme à noite de 23 a 5, maravilha! Depois que mama dorme até às 10, show de bola! Agradeça, Cris, não conte para ninguém. Tá lindeza, minha gente. Se assustar muito? Sim, Érica. Os bebês, eles se movimentam durante o sono REM. Então, acabam fazendo movimentos, não é susto, não. Bebê de 2 meses acorda de 2 em 2 horas, madrugada, tem que amamentar sempre que acorda? Não, de jeito nenhum. Tem um horário que seja mais adequado para o bebê dormir à noite? Depende muito do dia, isso depende da sua rotina que você estabeleceu. Depende do que é melhor, que horas que você quer jantar, que horas que você quer dormir, que horas que você... Para ele encaixando nisso, né, desde o início, como a gente falou aqui na segunda-feira. E aí você escolhe. O bebê muito pequeno, não depois das 8, pelo menos. Programas de gêmeos, programas de amamentação para que os dois mamem no mesmo horário. Ana Passos, vou dar um spoiler aqui, ó. Dia 7 de dezembro. Dia que começa a nossa semana. Gente, essa é pra você, anota aí, Ana. Ana Passos, anote aí no seu celular. No dia 7 de dezembro, às 9 da manhã, teremos uma entrevista ao vivo, nesses mesmos canais, com uma querida aluna minha, que é a Joyce de Césare, que tem 2 meninas lindas, gêmeas, e amamenta exclusivamente desde o nascimento. As meninas já estão com 4 meses e elas dormem horas seguidas, com menos de 2 meses já dormiam 7, 8 horas seguidas. Então você vai aprender muito com ela aqui, fica ligado, tá? 21, a Joélica tá ótima também. Como aumentar o intervalo do sono? Na verdade, você vai aumentar observando isso que eu falei. As janelas de jejum, os sinais de sono, interpretando o que é sono, o que é fome e o que é só despertar. Para fome a gente dá peito, mamadeira, e para despertar a gente faz outras cositas que a gente vai aprender aqui. Então, lembrando aqui alguns recadinhos, amanhã a gente tem live às 20 horas também, a semana toda, até sexta-feira. E a gente vai falar de quê? Olha aí, ó, emendando aqui no jejum e no acordar e no nananã, amanhã. Os segredos por trás dos despertares noturnos do bebê. Vamos entender por que acontecem, o que a gente pode fazer para ajudar. Aí, ó, várias perguntas sobre isso, amanhã a gente vai responder. Se você quiser se aprofundar, ó, entrar na segunda fase, que é a fase diagnóstica, a fase de discussões mais aprofundadas, é a semana do sono, minha gente, semana do sono do bebê, de 7 a 13 de dezembro, tá chegando dia 8, adoro, fico super empolgada, e aí conto com vocês lá na inscrição, no link da bio, se inscreve com o e-mail bonitinho lá, olha 3, 4, 5 vezes o e-mail pra não botar errado,
Preenche, ó, o formulário lindo. Ó a lindeza que fica. A gente mostra o gráficozinho tão lindo. Riqueza, riqueza de informação. Preenche o diagnóstico do sono. Até com essa, a gente pergunta isso, que horas acorda, se soneca é assim, se não é assado, quantas vezes acorda de madrugada. Tudo para entender melhor cada família e cada individualidade. Não assim, algo solto, com dicas que a gente não consegue resolver. Link na bio do Instagram. Além disso, lembrar da nossa live, baixou, vamos concorrer, igual a nossa sortuda de hoje, a uma vaga na mentoria de sono no dia 9/12, então comenta, marca 5 mamães ou papais e você já tá concorrendo aí automaticamente. Amanhã sorteio de novo, é muito sorteio, minha gente, é muita coisa, muito legal. Não consigo fazer o bebê tirar soneca no período da tarde. E é bem importante, principalmente no iniciozinho da tarde. Aí dorme 18 horas exausto e acorda por volta de 2 horas. O que fazer? Não sei a idade, mas normalmente, se não tiver sonecas de sucesso, à noite degringola. Meu bebê tem 2 meses e já dorme. Tem a nossa aulinha lá de soneca. Dá uma olhadinha lá da semana, acho que é da terça-feira. Meu bebê tem 2 meses e já dorme de 4 a 6 horas por noite. Sucesso! Se passar de 6 horas, jamais acorde um bebê acima de 1 mês. Se passar de 6 horas, você agradece e vai dormir também, descansa. Que é o que a gente vai fazer agora, todo mundo, inclusive eu. Um beijo, boa noite, obrigada pela participação. Vocês são muito interativas, estou gostando muito. É bom interagir, perguntar, tirar dúvida, porque dessa forma a gente troca experiência, troca informação e fica mais rico para todo mundo. Então amanhã, não perde, a gente vai falar do que mais, uma das coisas que mais vocês querem saber, que é sobre os despertares noturnos. Obrigada, Mídia, obrigada, pessoal do Face. Boa noite e até amanhã. Fiquem ligadinhas aí na Semana do Sono.